Boa noite, salve Maria, amados irmãos. Estamos aqui para o primeiro dia dos 31 dias de libertação junto à bem-aventurada Virgem Maria. Mês de maio, mês de Maria, da nossa bem-aventurada Virgem Santíssima, e estamos sob o seu manto protetor para esses 31 dias de libertação. Então vamos dar início às nossas orações. Convido você a baixar sua fronte e entregar à Virgem Santíssima suas intenções particulares, para que nós possamos juntos glorificarmos ao nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Rainha do céu e refúgio dos pecadores, recebei nossa vida, todo o nosso ser, tudo que temos, tudo que amamos, tudo que somos. A vós pertencem nossos lares, nossa pátria. Queremos que seja vosso e participe dos benefícios de vossas bênçãos maternais, tudo que existe em nós e ao redor de nós. E para que esta consagração seja realmente eficaz e duradoura, renovamos hoje aos vossos pés, ó Maria, as promessas do nosso batismo e da nossa primeira comunhão. Vamos também louvar ao sangue de Jesus, que também está sobre nós. Louva as chagas e o sangue do Cordeiro que curou as fraquezas do meu corpo. Louva as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas de minha alma. Louva as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue por nós em agonia. No seu sangue há poder para perdoar. No seu sangue há poder para purificar. No seu sangue há poder para salvar. No seu sangue há poder para libertar. No seu sangue há poder para vencer. No seu sangue há poder para renovar. No seu sangue há poder para proteger. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Louva o sangue do Cordeiro que cobre todos os meus pecados para que não mais sejam vistos. Louva o sangue do Cordeiro que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Louva o sangue do Cordeiro que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão do pecado. Louvo o sangue do Cordeiro que é mais forte que o meu próprio sangue infestado de pecado, que me transforma à imagem de Deus. Louvo o sangue do Cordeiro em que a vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir, sobre todo o poder do inimigo. Louvo o sangue do Cordeiro que me prepara as vestes nupciais. Louvo o sangue do Cordeiro que faz nova todas as coisas. Aleluia. Amém. E agora vamos rezar a nossa devoção das 3 Ave Marias, nos colocando sob o manto protetor da bem-aventurada Virgem Santíssima. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal. A primeira Ave Maria, pelo poder que o Pai Eterno te concedeu. Assim como Deus Pai te levou a um trono de glória sem igual, fazendo de ti a mais poderosa no céu e na terra, assim também me assista na terra para fortificar-me e afastar de mim toda potestade inimiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, pela sabedoria que o Filho te concedeu. Assim como o Filho de Deus te concedeu a sabedoria em tal extremo, e tendo mais conhecimento da Santíssima Trindade que todos os santos, assim me assista na passagem da morte, para encher a minha alma das luzes da fé e da verdadeira sabedoria, para que não obscureçam as trevas do erro e da ignorância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal.
A terceira Ave Maria, pelo amor que o Espírito Santo te concedeu. Assim como o Espírito Santo te concedeu as doçuras do seu amor e te fez tão amável, que depois de Deus és a mais doce e misericordiosa, assim me assista na morte, enchendo a minha alma de tal suavidade de amor divino, que toda a pena e amargura da morte sejam transformados para mim em delícias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dar início ao nosso primeiro dia dos 31 dias de libertação pelas mãos de Maria Santíssima. Hoje vamos estar falando da nova mulher, a excelsa filha de Sião, ou seja, a bem-aventurada Virgem Santíssima. Dia 8 de setembro. No dia 8 de setembro de todos os anos, a igreja celebra a festa litúrgica da Natividade de Maria. Surge a aurora anunciadora do dia, o nascimento da Virgem preludia o nascimento de Jesus. Então, todo dia 8 de setembro, a igreja celebra a festa litúrgica da Natividade de Maria, do nascimento de Maria. Maria é considerada como a aurora anunciadora do dia. O nascimento da Virgem antecede o nascimento de Jesus. Introduz o nascimento de Jesus. Então, dia 8 de setembro, festa litúrgica da Natividade de Maria, do nascimento de Maria, é uma festa importantíssima dentro da Igreja Católica. Por isso, Maria Alice Culto nos diz que todas as festas marianas estão intimamente ligadas aos eventos salvíficos de Jesus Cristo. Então, nós precisamos sempre ter o dia 8 de setembro como um dia de celebração de festa litúrgica, onde nós nos entreguemos, nos consagremos à Virgem Santíssima, onde através disto nós também já podemos ver a importância do nascimento de Maria, a importância de Maria ter vindo ao mundo, de ter sido a corredentora junto com Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II, no Lumen Gentium, capítulo 8, parágrafo 55, se exprime sobre o nascimento da Virgem Maria. Com ela, a excelsa filha de Sião, passada a longa espera da promessa, se cumprem os tempos, se inaugura a nova economia da salvação. Então aqui nós podemos ver a importância da Virgem Maria e o reconhecimento da igreja da importância dessa missão. Por isso, o capítulo 8 da Lumen Gentium, ele é todo consagrado à bem-aventurada Virgem Santíssima. E no parágrafo 55, a Lumen Gentium, ela fala de Maria como a excelsa filha de Sião, ou seja, aquela que passado o tempo da promessa se cumpre os tempos. Então, com o nascimento da Virgem Maria, se encerra o tempo de espera das promessas. Olha que coisa mais maravilhosa. Com a Virgem Santíssima se encerra o tempo de espera das promessas. A humanidade não precisaria mais esperar a promessa de Deus. A promessa de Deus já estava se cumprindo no dia do nascimento da bem-aventurada Virgem Santíssima. Se cumpriu o tempo. No dia do nascimento da Virgem, se cumpriu os tempos, se cumpriu a promessa e se inaugurou a economia da salvação. No nascimento da Virgem Santíssima se inaugura a economia da salvação. Olha que evento importantíssimo é o nascimento da bem-aventurada Virgem Maria. Se cumpre os tempos, se inaugura a economia da salvação e se encerra a espera da promessa, com o nascimento da bem-aventurada Virgem Santíssima. A viragem decisiva. É preciso compreender o papel de Maria e de que forma o seu aparecimento marcou uma viragem decisiva no desenvolvimento do plano salvífico. É preciso compreender o papel de Maria e de que forma o seu aparecimento marcou
uma viragem decisiva no plano do desenvolvimento do plano salvífico. Ou seja, com o nascimento da Virgem Maria, com o aparecimento da Virgem Santíssima, houve uma virada na história. O nascimento de Maria marcou a história da humanidade. Por quê? Porque a partir do nascimento de Maria, o plano salvífico de Deus, ele continuou a se desenvolver. O nascimento de Maria marcou a história da humanidade. Por isso, precisamos de alguns conceitos sobre o plano divino para a criação e sobre a absoluta centralidade de Cristo. O nascimento de Maria marcou a história da humanidade. Por quê? Porque Maria era maior que Deus? Não, mas porque o plano salvífico de Deus contava com o nascimento da Virgem Santíssima. Por isso, o nascimento da Virgem Maria é de extrema importância para a Santa Igreja, porque com o nascimento de Maria, com o aparecimento de Maria, houve uma virada decisiva na história, no desenvolvimento do plano salvífico. Maria, ela foi a pessoa escolhida por Deus com uma missão singular para que se encerrasse o longo tempo de espera das promessas, para que se cumprisse os tempos e para que se inaugurasse a nova economia da salvação. Por isso a importância da bem-aventurada Virgem Santíssima, do nascimento da bem-aventurada Virgem Maria. E para que possamos compreender o papel de Maria na história, nós precisamos ter dois conceitos em mente: o plano divino para a criação e a absoluta centralidade de Cristo. Maria teve a sua importância, Maria teve uma missão singular, mas nós não podemos perder de vista o plano divino para a criação e a absoluta centralidade de Cristo. Isso é extremamente importante para os devotos da Virgem Santíssima, para os católicos que amam a Virgem Santíssima. Entender o papel de Maria na história, que com o nascimento, o aparecimento da Virgem Santíssima, houve uma virada decisiva na história da humanidade, se encerrou o tempo da espera, se cumpriu os tempos e se iniciou a nova economia da salvação, mas tudo isso sem perder de vista o plano divino para a criação e a centralidade de Cristo, o senhorio de Jesus. Jesus Cristo é o primogênito de toda criatura. Tudo foi feito por ele e em ordem a ele. Ele é o centro da criação. Ele é aquele que recapitula todas as criaturas em si, as celestes, os anjos e as terrestres, os homens. É difícil dizer, se fosse como fosse, Jesus teria encarnado e aparecido triunfante na terra. Ninguém pode dizer que se Maria não tivesse dito o seu sim, se Jesus não tivesse, se Maria não tivesse cooperado com o plano divino para a criação, se Maria não tivesse cooperado com o plano salvífico de Deus, se Jesus Cristo teria se encarnado de uma forma ou de outra. A igreja, ela não consegue afirmar, porque a igreja está submissa a Deus. Mas a igreja afirma que Jesus Cristo é o primogênito de todas as criaturas, que tudo foi feito por ele e em ordem a ele, e ele é o centro da criação. E por ser o centro da criação, ele é aquele que recapitula todas as criaturas em si, inclusive a bem-aventurada Virgem Santíssima. A bem-aventurada Virgem Santíssima também foi feito por ele e em ordem a ele. Por isso, o nascimento de Maria, a aparição de Nossa Senhora, a igreja ensina que se encerra o tempo das promessas, se cumpre os tempos e, assim como a igreja fala, se inaugura a nova economia da salvação. Por quê? O centro da vida de Maria era o Cristo. Porque Maria tinha a convicção dentro de si de que
Tudo foi feito por ele e em ordem a ele. Maria sabia o seu lugar. Maria sabia o papel que ela deveria ocupar, ou seja, que o papel de submissa a Deus, o papel de uma serva do Senhor. Tudo foi feito por ele e em ordem a ele, inclusive a bem-aventurada Virgem Maria. Por isso, nós católicos não adoramos Nossa Senhora, não adoramos a imagem de Maria, não. Nós veneramos a Virgem Santíssima e nós prestamos um culto especial à Virgem Santíssima, mas não um culto de adoração. Adoração somente à Trindade, adoração somente à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque como Maria, nós sabemos que o centro da nossa fé é o Cristo. E ele é o primogênito de todas as criaturas, inclusive de nós, inclusive da Virgem Maria. E tudo foi feito por ele, inclusive nós, inclusive a Virgem Maria. E tudo foi feito em ordem a ele, inclusive nós, inclusive a Virgem Maria. Então, se nós tivermos essa convicção de que Deus é o primogênito de todas as criaturas, de que antes de nós ele era, de que Deus, tudo foi feito por ele e tudo em ordem a ele, nós recebemos uma libertação muito grande. Por quê? Porque nós passamos a entender que nós somos feitos por Deus e para Deus. A nossa vida está ordenada em Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que no princípio tudo era um caos, mas o Espírito pairava sobre as águas. E o Espírito de Deus colocou ordem no caos. Assim é na vida humana. Quando nós temos a convicção de que nós somos feitos por Deus e ordenados para Ele, nós recebemos a libertação. Nós recebemos a ordem em todo o nosso ser, em todas as áreas da nossa vida, psicológica, emocional, física. Tudo se coloca em ordem quando nós colocamos Jesus Cristo no centro da nossa vida, nos submetemos a Ele, acreditando que somos ordenados para Ele e que fomos feitos por Ele. Depois do pecado dos primeiros progenitores, Adão e Eva, que escravizou o homem a Satanás, e as consequências da culpa, o sofrimento, o cansaço, a doença, a morte, Jesus veio como Salvador, para redimir a humanidade das consequências do pecado e para reconciliar com Deus todas as criaturas nos céus e na terra, por meio do sangue e da cruz. Então, nós precisamos, como Maria, acreditar na centralidade do Cristo, do Verbo encarnado, que ele é o centro de todas as coisas, que tudo foi feito por ele e ordenado para ele. E depois do pecado dos primeiros progenitores, ou seja, de Adão e Eva, o pecado que escravizou o homem a Satanás e as consequências da culpa, ou seja, que escravizou o homem ao sofrimento, ao cansaço, à doença, à morte, Jesus veio como Salvador. Jesus veio para redimir a humanidade das consequências do pecado e para nos reconciliar com Deus. Então, esse foi o papel de Jesus. Aquele que nasceu do ventre da Virgem Maria, depois do pecado dos primeiros pais, Adão e Eva, depois por esse pecado, o homem ter se tornado escravo das consequências da culpa, ou seja, o sofrimento, as doenças, a morte, enfim, todo o mal. Depois que o homem foi escravizado a todas essas coisas, Jesus não permitiu que o homem continuasse escravizado, mas ele veio como Salvador. Ele veio para redimir os nossos pecados e veio para nos reconciliar com Deus. Esse é o fruto do ventre da Virgem Santíssima. Esse é o Filho da Virgem Maria, aquele que redimiu a humanidade, aquele que reconciliou a humanidade com Deus. Por isso, a importância do nascimento de Maria
e a importância da centralidade do Verbo, a centralidade do Cristo e o plano divino para a criação. Essa é a única e real importância, porque aquele que nasceria do ventre da Virgem Santíssima, ele veio como Salvador do mundo, como quem reconciliou a humanidade com Deus e como quem redimiu a humanidade dos seus pecados. A visão cristocêntrica. Tudo foi criado em ordem a Cristo, e desta visão depende o papel de cada criatura, de cada um de nós, já presente no pensamento divino por toda a eternidade. Então, todos nós, inclusive a Virgem Maria, já estávamos no pensamento divino, desde toda a eternidade, e nós fomos ordenados a Cristo. Tudo foi feito em ordem a Cristo. Tudo foi feito para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por isso a palavra de Deus diz que tudo está submisso a Ele. Inclusive nós. Nós fomos ordenados para Cristo. Nós nascemos como a Virgem Maria, com uma missão especial nesta terra. Nós nascemos ordenados a Cristo para servir a Deus. Essa é a importância das nossas vidas. Por isso hoje, nos tempos que nós vivemos, onde tantas pessoas pensam em suicídio, tantas pessoas pensam em se matar, tantas pessoas vivem na depressão, na síndrome do pânico, tantas pessoas hoje sofrem de ansiedade e de tantas situações. Por que se sofre tanto? Porque a humanidade ainda não se submeteu a Cristo, ainda não acredita que nós somos ordenados para Cristo, que nós temos a nossa missão aqui na terra, vivemos aqui servindo a Deus para alcançarmos a vida eterna, a promessa de Deus, para alcançarmos a visão beatífica de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas somos ordenados para a eternidade, porque nós somos feitos para Deus e nós somos ordenados a Ele. Por isso, quando nós entendemos isso e acreditamos que nós não somos mais escravos do pecado, que nós não somos mais escravos das consequências da culpa dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, daqueles que desobedeceram a Deus, quando nós acreditamos nessa verdade e acreditamos que Jesus Cristo veio para redimir os nossos pecados, veio para nos salvar e veio para nos reconciliar com Deus, nós recebemos a ordem interior, nós recebemos a cura interior, nós recebemos a libertação, porque entendemos que acima de nós há um Deus soberano, que acima de nós há um Deus que planejou as nossas vidas, há um Deus que ordenou as nossas vidas para Ele. Nós não somos feitos do acaso, nós não viemos do acaso, não, nós não estamos aqui por nada, andando como cego sem direção, não. Hoje nós temos Jesus, o fruto da bem-aventurada Virgem Santíssima. Hoje nós temos a pessoa do Cristo, aquele ao qual nós somos feitos por Ele e fomos ordenados a Ele, o nosso Salvador, aquele que nos reconciliou com Deus, que trouxe a nossa paz interior, aquele que rompeu o muro da inimizade que os nossos primeiros pais, pelo pecado, pela desobediência, haviam levantado diante do homem de Deus. Jesus Cristo, Ele arrancou o muro da inimizade, Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos salvou e Ele nos redimiu dos nossos pecados. Quando nós acreditamos nessa verdade, que acima de nós há alguém que olha por nós, que cuida de nós, alguém que é a providência em nossas vidas, alguém que é o amor em nossas vidas, nós conseguimos alcançar a nossa libertação. Por isso, a importância de se ter Jesus como Senhor, a importância de se ter Jesus como o centro da nossa vida. A importância de acreditar na força do nascimento de Maria, que deu à luz
ao nosso Salvador, que trouxe aquele que nos redimiu dos nossos pecados, das consequências dos nossos pecados, daquele que nos reconciliou com Deus. Por isso o demônio odeia a Virgem Maria. Porque Maria disse sim a Deus, porque Maria trouxe ao mundo aquele que nos salvou, porque Maria trouxe ao mundo aquele que nos reconciliou com Deus. Nós que estávamos outrora escravos do pecado, o Senhor Jesus Cristo se encarnou no ventre da Virgem Maria, Ele nos redimiu dos nossos pecados, Ele nos reconciliou com Deus, para que agora não fôssemos mais escravos do pecado, mas fôssemos submissos a Deus. Não mais por desejo meramente humano, não mais por opressão, não mais por obrigação, mas por livre e espontânea vontade. Eu o sirvo, eu me submeto a Ele, porque eu sou grata. Grata porque Ele quebrou o muro da inimizade, porque Ele me reconciliou com Deus, porque agora eu posso me aproximar de Deus, porque agora eu tenho uma mãe no céu, porque agora eu tenho um irmão no céu que intercede por mim, uma mãe no céu que intercede por mim, porque eu tenho um pai no céu que intercede por mim, e porque eu tenho o amor de Deus na terra para me sustentar na sua graça. Isso é libertação, quando um homem acredita que há alguém por ele, quando ele se submete à Santíssima Trindade, quando ele acredita na onipotência suplicante da Virgem Maria, na força daquilo que eles vieram para fazer. É interessante hoje no mundo que o homem busca o sentido para a vida, né? O homem busca uma vocação, o homem busca uma profissão, enfim, um sentido para a sua vida. A igreja ela nos ensina, diante desse ensinamento, da importância do nascimento de Maria, do plano divino para a criação, da centralidade de Cristo. A igreja nos ensina que como nós, a Virgem Santíssima, a Santíssima Trindade também tem uma missão. Todos nós temos uma missão nessa terra. Todos nós fomos feitos por Deus e ordenados para Deus. Você é importante para Deus. Assim como a igreja, ela olha com carinho para o nascimento de Nossa Senhora, ela olha com carinho para o nosso nascimento, por isso somos batizados enquanto crianças. Por isso a data do nosso nascimento é de suma importância. Por isso é preciso que, para sermos libertos, nós também possamos olhar com carinho para o nosso nascimento, assim como Deus disse a Jeremias: antes que no ventre de sua mãe fosse formado, eu já te conheci, te chamava pelo nome e te designei profeta das nações. Todos nós temos uma missão. O que nós precisamos é acreditar nessa missão, é não nos sentirmos sozinhos, é valorizarmos o dom da vida que Deus nos deu, o dom no dia do nosso nascimento. Por isso o Ministério da Libertação diz que o demônio, ele nos ronda desde o nosso nascimento. E desde a nossa infância, ele investe pesado sobre nós, para que nós não descubramos a nossa missão em Cristo. Por isso, tantas coisas acontecem nas nossas vidas, até o momento em que nós dizemos sim para Deus. Por exemplo, no meu caso, com 1 ano, minha mãe engravidou de mim quando eu era solteira. 1 ano e 2 meses eu tive uma enfermidade terrível. Os médicos diziam que eu estava com pneumonia, quando na verdade eu estava com sarampo. Então o sarampo, ele dobrou e eu tive sarampo e pneumonia dupla. Quase perdi a vida. Ninguém achava as veias para me aplicar para me tirar o sangue, até o dia que uma enfermeira entrou no hospital. Minha mãe disse que é uma enfermeira negra. Ela entrou no quarto do hospital e disse: eu vou achar a veia da sua filha. E ela disse: não, mas os médicos já desenganaram ela, não tem mais jeito. E ela e meu pai chorando. E essa enfermeira disse: eu vou achar a veia da sua filha. E disse que ela colocou a mão na minha cabeça
e conseguiu achar uma veia na minha cabeça. E essa enfermeira salvou minha vida naquele dia no leito do hospital. E minha mãe perguntou para ela, como é seu nome? Ela disse, Terezinha. E depois disso, minha mãe e meu pai foram buscá-la no hospital para agradecê-la por ela ter salvo a minha vida. E o médico disse, não há nenhuma enfermeira negra nesse hospital, e muito menos com o nome de Terezinha. Então, minha mãe, ela fala desse milagre pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu quero dizer para você, minha querida, o demônio, ele investe nas nossas vidas desde o nosso nascimento. Ele vai fazendo coisas para nos afastar do plano de Deus. Depois dessa enfermidade, filha de pais separados, de pai alcoólatra, de traição no matrimônio, no matrimônio dos meus pais, traição com amigos, na vida afetiva e tantas situações, né, que vão acontecendo nas nossas vidas para nos afastar do plano de Deus, do verdadeiro plano de Deus. E então a importância de olharmos para a nossa história e de ver quantas formas o demônio já utilizou para nos afastar do centro da vontade de Deus, para nos tirar da presença de Deus. Por isso o Ministério da Libertação diz que quando um homem é uma alma escolhida, é um predestinado de Deus, o demônio investe desde o dia do seu nascimento, porque não quer que ele descubra a vontade de Deus, porque ele sabe que um homem quando quando nasce e ele tem uma missão diante de Deus, que Deus determinou para ele, se ele descobrir, a graça de Deus está sobre ele. E ele vai cumprir a sua missão nesta terra por força da graça de Deus, como foi com a bem-aventurada Virgem Maria. Assim como a igreja nos ensina, tudo foi criado em ordem a Cristo. E desta visão depende o papel de cada criatura já existente no seu pensamento divino desde toda a eternidade. Então eu quero dizer para você, você que se sente sozinho, você que se sente com medo, Deus te escolheu desde toda a eternidade. Amém? Sendo o Verbo encarnado a criatura primogênita no pensamento divino, não podia deixar de se associar a ela antes de qualquer outra criatura, aquela que deveria tomar parte nessa encarnação. Daí a relação única entre Maria e a Santíssima Trindade na cena da Anunciação. Por isso que o Verbo encarnado, sendo a criatura primogênita no pensamento de Deus, não podia deixar de se associar à Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, ela tomaria parte no plano divino da encarnação. Então, Jesus precisava se associar à Virgem Santíssima. Por isso, na Anunciação, o anjo Gabriel, quando a Maria diz, como se fará isso se eu não conheço o homem? O anjo Gabriel diz, o Espírito do Senhor te cobrirá com a sua sombra, e tu darás à luz um filho, que será chamado o Filho do Altíssimo, e colocarás o nome de Jesus. Então, desde a Anunciação, nós já podemos ver a íntima relação de Maria com a Trindade. Por quê? Porque Maria tinha uma participação, ela deveria tomar parte da encarnação do Verbo. Por isso não havia como o Verbo não se associar à Virgem Maria, porque ambos tinham uma missão dada por Deus. Por isso eles eram íntimos, por isso Maria era íntima da Santíssima Trindade. Por isso, quando nós nos colocamos a serviço de Deus e entendemos que nós somos ordenados para Deus e dizemos sim, como Maria disse, para o serviço de Deus, nós passamos a ter intimidade com a Trindade. Nós descobrimos o que é ser íntimo da Trindade, porque nós nos submetemos ao plano salvífico de Deus. Nós nos submetemos à vontade de Deus. A centralidade de Cristo e sua vinda como Salvador. Toda a história é orientada para o nascimento de Jesus, a plenitude dos tempos. Nos séculos anteriores era o tempo de expectativa e espera. Os séculos seguintes são os últimos tempos. Então, nós podemos aí ver as 3 eras da história da humanidade. A primeira,
a plenitude, o tempo de expectativa e espera, ou seja, o Antigo Testamento, os séculos anteriores, antes do nascimento de Jesus, o tempo de expectativa e de espera, que esperavam a vinda do Messias. Depois, com o nascimento de Jesus, a plenitude dos tempos, tudo se cumpriu, se encerrou o tempo de espera, se encerrou o tempo de expectativa, a plenitude se cumpriu. E hoje, o tempo que nós vivemos, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, são os últimos tempos. Então, nós estamos vivendo nos últimos tempos. O tempo de espera e expectativa já não existe. Com o nascimento de Jesus, nós vivemos a plenitude dos tempos. O Verbo encarnado se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus, e ela se encarnou e se fez carne no meio de nós. Por isso, com a encarnação do Verbo, com o nascimento de Jesus, a humanidade viveu a plenitude dos tempos. E agora nós vivemos os últimos tempos. Com o nascimento de Maria, a história humana sofre uma grande mudança. Termina o período da espera e se inicia o período da realização. Maria é a nova mulher, a nova Eva. Dela vem o Redentor. Dela se inicia o povo de Deus. Por isso, o nascimento de Maria é de extrema importância para a Igreja Católica. Por quê? Porque em Maria se termina o tempo de espera e se inicia o tempo da realização. E aqui há algo libertador para nós. Nós não vivemos mais no tempo de espera. Nós vivemos no tempo de realização. O Verbo se encarnou e se fez carne e habitou no meio de nós. O Salvador habitou no meio de nós. O Redentor habitou no meio de nós. Aquele que nos reconciliou com Deus habitou no meio de nós. Nós não esperamos mais o Salvador. Nós não esperamos mais o Redentor, o Reconciliador. Não, ele já veio, ele se encarnou, ele se fez carne, ele nos redimiu, ele nos salvou, ele nos reconciliou com Deus. Com o nascimento de Maria se termina o tempo da espera e se inicia o tempo da realização. A Virgem Santíssima trouxe para nós o Filho do Deus vivo. Por isso a importância de se confiar em Nossa Senhora, de se consagrar a Nossa Senhora, de colocar a nossa vida nas mãos de Maria, porque com Maria se termina o tempo da espera e se inicia o tempo da realização. Por isso Maria é a medianeira de todas as graças. Por isso todas as graças de Deus são derramadas pelas mãos de Nossa Senhora, porque assim Deus planejou no plano da criação, porque assim Deus quis, porque assim como diz a igreja nos ensina, que Jesus Cristo, ele teve de se associar a Maria, porque Maria estava no plano divino da criação, Maria estava no plano salvífico de Deus, Maria iniciou o plano da nova economia da salvação, Maria era a escolhida de Deus. Por isso a importância de nós sermos consagrados a Nossa Senhora. Com Maria se termina a espera e se inicia a realização. Quando um homem se dá para Maria, uma mulher se dá para Maria, quando uma alma se entrega nas mãos de Nossa Senhora, se termina a espera e se inicia a realização. Por isso a importância de nos dar para Nossa Senhora. Assim como a igreja nos ensina, quando o Espírito Santo encontra Maria numa alma, ele voa para ela de forma muito rápida. Porque ali ele sabe que terminou o tempo de espera e ali só irá acontecer realizações. O homem, para ser realizado, ele precisa estar diante de Nossa Senhora. Daquela que terminou o tempo de espera e se fez iniciar o tempo da realização. Por isso, um devoto da Virgem Santíssima é um homem realizado, é uma mulher realizada. Por quê? Porque ele não espera mais, ele só se realiza.
porque ele acredita na vontade de Deus, porque ele acredita na força da intercessão de Nossa Senhora, porque ele sabe que dela vem o Redentor, porque ele sabe que nela se iniciou o povo de Deus. Os primeiros padres, Justino e Irineu, gostavam da comparação entre Eva e Maria. Eva, mãe dos viventes, que dá ao homem o fruto da morte. E Maria, mãe dos redimidos, que dá à humanidade Cristo, fruto da vida. Você já viu aquelas pessoas que, quando nós chegamos perto delas, elas só nos trazem palavras de morte? Palavras de desânimo, de maldição, de tristeza. Mas existem aquelas pessoas que conseguem nos levantar, nos colocar para cima, que conseguem afastar de nós a tristeza, que conseguem ser amigos de verdade, demonstram um amor verdadeiro. Então, essa é a Virgem Santíssima diante dos Santos Padres. Eva era a mãe dos viventes, é aquela que deu ao homem o fruto da morte. Mas Maria é a mãe da humanidade, a mãe dos redimidos, porque ela dá à humanidade Cristo, o fruto da vida. Por isso, a companhia da Virgem Maria é uma companhia extraordinária, porque ela não é como Eva, que traz frutos de morte, mas ela é a mãe dos redimidos, que nos dá o fruto da vida. Maria Santíssima consegue colocar qualquer homem, qualquer mulher de pé, como ela estava de pé diante da cruz. A Virgem Santíssima consegue colocar qualquer homem, qualquer mulher para cima. Por quê? Porque ela é a mãe dos redimidos. Por isso, a importância da devoção a Nossa Senhora. Por isso, nesse primeiro dia que nós refletimos sobre Maria, a nova Eva, a excelsa filha de Sião, a importância para sermos libertos da devoção mariana. Por isso, todo homem e toda mulher que busca por libertação, ele deve se aproximar de Nossa Senhora. Porque esse é o papel de Maria. Ela é a mãe dos redimidos. Ela é aquela que traz o fruto da vida. Ela é aquela em quem se terminou o tempo da espera e se iniciou o tempo da realização. Ela é aquela, como a igreja nos ensina, que se cumpriu os tempos e se iniciou a nova economia da salvação. Por isso a importância para um caminho de libertação, a consagração mariana. A consagração à bem-aventurada Virgem Santíssima. Então você que busca por cura, que busca por libertação, você que se sente um amaldiçoado desde o ventre de sua mãe, você que diz, desde que eu nasci eu sou assim, você que diz, isso sempre foi assim comigo, isso sempre aconteceu, parece que eu vivo sob o jugo de uma maldição. O Senhor hoje está chamando você à consagração mariana. O Senhor está chamando você a se colocar diante da nova Eva, a excelsa filha de Sião, e entender que para você, a partir de agora, acabou o tempo da espera, e com Maria você vai viver o tempo da realização. Os evangelhos não são livros históricos biográficos, mas são históricos salvíficos. São a pregação da alegre notícia. Neles não tem lugar o que só teria um mero interesse humano sem nenhum valor para a salvação. Disto depende a enorme falta de notícias que nos interessavam pelo seu valor biográfico, mas sim importância para a mensagem que os evangelistas nos quiseram transmitir. Então, ao olharmos para os evangelhos, nós não vemos escritos livros históricos biográficos, mas nós vemos livros históricos salvíficos. A importância, o interesse do evangelho não era fazer uma biografia de Jesus, uma biografia de Nossa Senhora, mas o interesse do evangelho era mostrar a história da salvação. O que fez Jesus, o que fez Maria, como que o povo de Deus foi salvo, quais foram os milagres do Cristo, o que Cristo fazia. Este é o interesse do evangelho. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o interesse não só de nos encher de informações, que até são importantes, que até seriam muito importantes para nós sabermos, mas
esse não era o interesse dos evangelhos. O interesse dos evangelhos, daqueles que escreveram os evangelhos, eram de mostrar à humanidade a história da salvação, os eventos históricos salvíficos de Jesus. Todos fatos importantes sobre a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria nasceu, supõe-se que foi por volta dos anos 20 antes de Cristo, quando Herodes o Grande começou a reconstrução de Jerusalém. E aqui a teologia ela diz que enquanto o homem construía o templo de pedra, ou seja, Herodes o Grande, Deus preparava para si o seu verdadeiro templo de carne. Então, é uma sugestão da teologia, não se tem certeza de que Maria nasceu nos anos 20 antes de Cristo. E a igreja diz que provavelmente foi no tempo que Herodes construía o templo de pedra, porque enquanto Herodes construía o templo de pedra, Deus construía para si o templo de carne. Onde nasceu a Virgem Maria? A sugestão é em Jerusalém ou Nazaré. Ambas ostentam uma tradição antiga, com provas arqueológicas e cultuais. Mas nós nos inclinamos para Nazaré. João 1, versículo 46. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nazaré nunca foi referida no Antigo Testamento, nem na Talmud, nem por Flávio Joséfo, o historiador. De Maria, nem sequer sabemos qual das 12 tribos de Israel ela pertencia, nem a que família ela pertencia. Deus aprecia a humildade e o escondimento, não se dando bem com as grandezas humanas e nem com aquilo que conta aos olhos dos homens. Então, quando tudo é importante para o homem, onde você nasceu, de onde você veio, a igreja ela supõe essas coisas na vida de Nossa Senhora, mas não se tem certeza. Por quê? Porque Deus, ele aprecia o escondimento e a humildade. Não importava para a humanidade saber o ano correto que Maria nasceu. O que importava era saber que Maria nasceu. Não importava saber onde nasceu a Virgem Maria. O que importava era saber que Maria nasceu, que Maria teve um lugar, que Maria caminhou nessa terra, que Maria veio romper, veio dividir de forma decisiva, veio virar de forma decisiva a história da humanidade. Maria, ela fez história a partir do seu nascimento. Por isso, a importância da devoção à Virgem Santíssima. Maria foi uma mulher de uma missão singular. Maria passou nesta terra fazendo a vontade de Deus. Maria assumiu o plano de Deus na sua vida. Maria, ela foi submissa ao plano de Deus. Sobre Maria, definição de Dante: humilde e alta, mais que toda criatura. Não possuía nenhum requisito de grandeza humana. Todo o seu valor está em ter sido escolhida por Deus, em ter desempenhado um papel de importância muito superior a qualquer exaltação humana, em sempre ter correspondido plenamente com inteligência e liberdade das expectativas de seu Senhor. Quem tem o poder de elevar uma mulher à dignidade de Mãe de Deus? Somente Deus. Por isso, Maria, todo o seu valor está em ter sido escolhida por Deus e em ter desempenhado o papel escolhido por Deus e ter correspondido plenamente a esse papel. Sobre nós, cada um de nós foi pensado por Deus desde a eternidade. Deve desempenhar o papel de salvação a seu favor e a dos outros, que Deus lhes destina e lhes dá a conhecer, através das circunstâncias da vida, através dos talentos, dos bens materiais e
e dotes pessoais que recebeu do seu Senhor. A nossa grandeza depende da maneira como correspondemos e como somos aos olhos de Deus. Maria respondeu, ela desempenhou o seu papel na vida, o papel escolhido por Deus na humanidade. Maria foi escolhida por Deus e ela correspondeu plenamente a esse papel designado por Deus na sua vida. E nós também fomos pensados por Deus desde toda a eternidade e nós também devemos desempenhar o papel de salvação nas nossas vidas e na vida dos outros. Deus escolheu você como escolheu Maria. Maria foi escolhida para ser a mãe de Deus. Você também foi escolhido para ser filho de Deus e como Maria você também tem a sua missão. Como Maria, nós também precisamos corresponder a esse plano salvífico de Deus em nossas vidas, a nosso favor e a favor dos outros. Deus está nos chamando, como chamou Maria. Deus está hoje dizendo, acabou o tempo da espera, agora é o tempo da realização. Acabou o tempo da espera, agora vocês estão vivendo nos últimos tempos. E vocês precisam atender ao meu chamado. Deus está nos chamando, Deus está te chamando. Levante-se da onde você está. Levante-se da sua condição de opressão, de enfermidade, de tristeza. Se levante, porque Deus tem uma vida para que você viva. Deus tem um chamado para que você assuma. Deus tem um sonho, um propósito para você na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para realizar na sua história. Por isso é preciso que você siga, é preciso que você acredite, é preciso que você esteja no centro da vontade de Deus, para que verdadeiramente você receba hoje a sua libertação.